Boa noite, pessoal. Boa noite, Josafá. Boa noite, Nilda. Boa Tudo bem com noite. vocês? Tudo em paz? Boa Tudo noite. tranquilo? Bom, eu Tudo sou o professor tranquilo, Júnior. graças Eu sou professor de História na Escola Estadual Educador Pedro Cia. Meu colega de trabalho aqui, o Josafá, também é professor de Educação Física e Tecnologia lá na Escola Educador Pedro Cia. E a gente trouxe uma ideia que começou lá na escola e que a gente acabou resolvendo expandir e alcançar outros amigos nossos que não são também, né, da área da educação. Alguns são ligados à área da educação, outros não, mas para poder trazer aqui as suas experiências, as suas vivências durante a pandemia. E aí isso é uma forma, inclusive, de deixar marco na história, né? Uma forma da gente não somente valorizar o que é costumeiro na história do nosso país, a gente valorizar aquilo que é o grande acontecimento, as grandes lideranças, dando aquela sensação de que a história só é contada por essas pessoas. Mas a gente traz aqui a visão de pessoas que geralmente são subalternizadas, como nós professores, né? Como nós professores, afrodescendentes, né? Mulheres e homens da periferia, que trabalham na periferia. Então é uma forma da gente trazer a nossa fala, a nossa narrativa, a nossa perspectiva da história e desse momento marcante, e que, inclusive, né, muito em breve, é muito possível que pessoas voltem aqui nesse vídeo no futuro, né, para poder analisar como é que estavam acontecendo as coisas durante o ano de 2020 com a categoria dos professores. Então, hoje eu tenho a honra, né, de receber a professora Nilda aqui, que vai conversar um pouquinho com a gente. E aí, antes disso, o Josafá vai dar ali, né, as honras e vai fazer a apresentação da Nilda. Vai lá, Josafá. Boa noite para todos vocês. Eu quero agradecer a presença da Nilda, né? Da professora, pedagoga, educação especial inclusiva, com ênfase em deficiência múltipla intelectual, também graduada em arte e musicalidade. E hoje estaremos falando, né? Vai ser uma fala bem legal. É um prazer em ter a Nilda conosco hoje e que vocês possam, de alguma maneira, levar para suas casas, para a sua vivência, você que está assistindo agora, você que vão assistir depois, né, as experiências que a Nilda vai estar contando. Ela trabalha na creche, né? Manzu, né, Nilda? Manzu, alguma coisa Manzu que eu esqueci o nome. Máximo Mansur. Máximo Mansur, com certeza trará uma vivência bem diferente de demais professores. Ok, Nilda? Pode falar, Nilda, aí com a gente. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero parabenizar vocês, né, por esse projeto. Achei assim maravilhoso, muito bom mesmo, uma ideia fantástica. E é um prazer também estar aqui. O Josafá já conhecia, né, o professor Júnior estou conhecendo agora, é um prazer conhecê-lo. E estamos aí para compartilhar esse momento com vocês. Será um grande prazer para mim também. Legal. Perfeito. Bom, a gente vai iniciar a nossa conversa, e aí o professor Jafá vai fazer a primeira pergunta. Eu vou colocar aqui na tela para o Josafá, né, fazer a pergunta dele e a Nilda começar essa conversa com a gente. Beleza? Então, vamos lá, Josafá. Primeira pergunta. Nilda, referente a esse acontecimento, né, do afastamento que nós temos vivido, né, essa pandemia que tem deixado sua marca terrível na população mundial, em todos os aspectos. E a pergunta é, o que aconteceu nessa quarentena que marcou você, que você vai levar para o resto da sua vida, né, que você vai estar sempre lembrando desse acontecimento? Alguma coisa aconteceu em qualquer área da sua vida? O que houve que marcou você? Na verdade, nesse momento, infelizmente, o que veio marcar a minha vida, assim, não são coisas muito boas nesse momento, né? Que, inclusive, eu espero que com o passar do tempo, né, essas coisas sejam superadas, sejam mais, não fica sempre a memória, né? Que foram perdas de pessoas próximas, né? Perdas de amigos, né? E isso foi para mim muito marcante, muito difícil, porque pessoas que a gente via que tinha toda uma vida pela frente, aí a gente entra naquele conflito, né? Será que de repente a pessoa não estava se cuidando direito? É aquela coisa assim, a gente fica meio assim, né?
E uma coisa assim que me marcou também bastante foi o casamento de um dos meus filhos, né, que a gente tinha programado toda uma festa, né, no buffet, aquela coisa toda, e infelizmente não pôde acontecer, né, foi adiado, ele acabou casando mesmo, né, assim, só no civil, e assim, no momento que a gente estava ali reunido naquela cerimônia, isso é uma coisa, aquela cerimônia assim, só entre família, né, isso é uma coisa que ficou marcado, que aí a gente tinha aquela ideia, né, toda aquela ideia, aquele sonho construído, e aí isso é uma coisa assim que ficou bastante marcado na minha vida, e, inclusive a festa ainda não aconteceu, né, espero que o momento da festa seja algo assim tão marcante que venha marcar de uma forma mais significativa e venha fazer esquecer as partes ruins, né, isso, acredito que foi isso mesmo que marcou mais na minha vida nesse momento. Saber aproveitar os momentos difíceis também, né? Momento difícil e fazer com que esse momento difícil tenha algum tipo de aprendizagem, né? Nós venhamos aprender Isso alguma com coisa. certeza. Né? Júnior? E eu vou aproveitar aqui, né? A gente tem algumas perguntas já organizadas, mas tem a pergunta da nossa audiência, né? Então, a Miriam Almeida mandou essa pergunta para você, e aí eu gostaria que você respondesse para a gente, porque, por exemplo, para o Josafá e para o professor Júnior, a gente tem a noção do que está acontecendo no ensino médio. E aí chegou essa pergunta para você responder, que é como é que está a situação dos pais na expectativa de volta às aulas lá na educação infantil? Uhum. Então, acho que há uns 2 meses atrás, né, o prefeito aqui de Santo André estava falando sobre uma possível volta, e aí a secretaria elaborou um questionário onde ia abordar esse assunto com as famílias, né, e muitos professores ficaram meio assustados com relação a isso, porque achou que as famílias automaticamente ia falar, não, né, tá todo mundo desesperado, eu quero que volte, vamos voltar. E aí a gente fez todo um plano de ação para saber como seria essa volta, quais as medidas de segurança, os cuidados, né, que iria ter. Foi assim uns dias bem difíceis, foi uma semana assim bem intensa, onde a gente teve que estudar ponto a ponto, desde o momento que a família chega na creche, né, até o momento que a criança está lá dentro, como que vai ser esse processo. E foi uma coisa assim bem complicada, mas o que aconteceu? Quando essa pesquisa foi para os pais, surpreendentemente, eu particularmente não acreditava nisso, não. Acreditava que os pais iam ser conscientes e ia falar, não, vamos voltar. E foi isso que aconteceu. A maioria, não sei se foi 90, mais de 90%, se eu não me engano, que respondeu que não, que se abrisse as creches novamente, não iria voltar. Então, isso, né, há 2 meses atrás, como eu falei. E agora, neste momento, eu acredito que os pais estão começando a pensar na possibilidade de volta, mas para o ano que vem, entendeu? Os pais da creche, eles não estão contando com a volta esse ano, não. Eles não se sentem seguros, eles acham realmente, em sua maioria, as famílias acham que deve esperar, né, para o ano que vem, aí sim, ver como que vai estar, se vai ter essa vacina, né? Então, essa a expectativa dos pais da educação infantil. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão mandando aqui mensagem para mim, perguntando se já começou, mas aí eu não sei se tem como eu responder isso, entendeu? Tem uma forma? Não, né? Assim, de eu entrar Perdão, em algum eu não lugar entendi. aqui. Assim, tem Se como já eu começou entrar a aqui ao reunião, né? mesmo tempo?
no WhatsApp, assim, ao mesmo tempo, e falar para a pessoa que já começou? Que tem gente me perguntando, já começou? Acho que não tem como não, né, Júnior? Entendi. Eu entendi. Se você clicar, sabe, tem uma aba que você clica, aí você consegue manter a nossa conversa, né? Mas aí tem que tomar cuidado para não sair. Aí você consegue ir lá no WhatsApp e responder a pessoa. Beleza, mas a pessoa falou que não tinha recebido a notificação, mas agora viu que começou. Tranquilo, já resolveu. Então tá bom. Obrigada. Tá certo. Aí agora a gente vai para a próxima pergunta, né, Josafá? Vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar. Vamos lá. O que tem feito para relaxar? Essa pergunta? Isso. Então, na questão, é uma pergunta bem divertida às vezes complicada, né? Porque tem professor que já respondeu que ele relaxava trabalhando. Lembra, Júnior? Lembro. É loucura, né? Como que você tem feito para relaxar? Eu tenho trabalhado pra caramba, eu tenho ajudado todo mundo. Que loucura, né, cara? Então, mas cada um tem sua resposta, lógico, né? E a gente respeita cada uma, mas é uma loucura, né? Mas a pergunta é, o que você tem feito para relaxar, para se distrair, né, para sair um pouco do foco, né? Até brinquei esse dia, eu falei que às vezes quando estou meio estressado, pego uma raquete de frescobol, pego uma bolinha e fico na parede aqui jogando, né? E realmente vai me distrair. Vou com meus cachorros, solto meus cachorros um pouquinho. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para relaxar, né? Eu já falei sobre pintar, já pintei a minha casa, já fiz móveis de madeira, né? Vou ter a fazer pão agora, e o pão cresce, Júnior. O bicho cresce demais, né? Então eu gosto de cozinhar. Então tem várias coisas que eu gosto de fazer, né? Já fiz até várias atividades que a gente faz para relaxar. E você, Nildo, o que você tem feito para se distrair um pouco desse momento, dessa prisão, né? Às vezes uma prisão até psicológica, né? Às vezes você, igual tá falando pro Júnior, a gente fica triste do nada, tá feliz, tá alegre, aí fica triste. Chega a ser uma prisão até psicológica. O que você tem feito para relaxar, para se distrair? Bom, antes de responder a minha pergunta, eu só quero dizer que agradecer a presença da minha filha que está assistindo aí, tá? Obrigada, está assistindo e queria entrar, e era ela que estava mandando mensagem também para saber que tinha começado. Bom, nesses momentos, tem aparecido muita coisa. Uma coisa que eu não fazia, por exemplo, é assistir série. O pessoal aqui até brinca comigo, né? Porque eu não estou viciada, não, mas eu gosto bastante de uma série, que é a série 24 Horas, né? Boa. Então, eu tenho assistido. Pintura, eu também trabalhei com algumas coisas, assim, que eu nunca tinha feito, né? Inclusive, recebi umas dicas aí da minha filha mais velha, me ajudou com ideias de designer, assim, que eu não sei muito. Essa pintura mesmo que você está vendo acima da minha cabeça aí, foi ideia da gente, né, que a gente fez, um teto diferenciado, essas coisas assim. E uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança, e que nessa quarentena eu também fiz, é quebra-cabeça. Aí eu montei os quebra-cabeça e coloquei no quadro, né? E foi muito gostoso. Eu queria ter comprado mais, mas por final acabou que começaram a aparecer mais coisas e eu não fui mais atrás. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também, e que eu fiquei pensando, nossa, eu preciso aproveitar esse tempo que eu tenho, né? Ponto cruz. Bordar, né? Mas aí eu fui lá, quando já estava melhor as coisas assim, que dava para ir na loja, fui lá rapidinho, comprei todas as coisas, voltei para casa, fui pegar para fazer e vi que não rolou mais, sabe? Não senti mais vontade. Mas eu acho que esse tempo tem sido um tempo surpreendente para mim, sabe? Diante de tantas coisas ruins, foi um tempo que trouxe coisas muito boas para mim, inclusive sonhos realizados. Porque eu tinha um sonho também, desde criança, de tocar piano.
Inclusive, já tive até piano algumas vezes, mas depois, com crise financeira, vendi o piano, aquela coisa, né? Aí, uma época eu tinha um piano, mas não podia pagar o professor. Outra época pagava o professor, mas não tinha o instrumento. Então, aquela vida difícil, né? E foi agora nessa quarentena que, graças a Deus, eu consegui adquirir o piano. E antes, um mês não, 15 dias antes de começar o afastamento social, eu fiz 2 aulas presenciais e depois fiz 6 meses e meio aulas à distância, né? Mas tive um desenvolvimento bom, continuo aprendendo, fazendo as aulas, né? E estou executando, estou tocando, estou muito feliz com esse sonho realizado. E isso relaxa muito. Eu, fico lá treinando, né? Nossa, é gostoso demais. Uma coisa que eu amo também é a leitura. Só que confesso que esses últimos dias aí estou meio relaxada com a leitura. Mas no início estava lendo muito também, que eu gosto muito. Então, coisas para relaxar não tem me faltado. Brincar com a família, passar tempos conversando, sabe? Nossa, muito bom. Tenho feito coisas interessantes que têm deixado a vida mais gostosa. É aproveitar o momento para poder se divertir, né? Aproveitar, né, a pandemia, né? Até isso é interessante também, né? Exatamente. Porque tem pessoas, ou você sente e chora, ou você levanta e caminha, né? Faz as coisas que tem que estar fazendo. E isso é Se inclusive diverte. uma coisa que a gente procura passar para os pais, né? De aproveitar esse momento. Tá difícil? Tá, mas é esse momento que a gente tem que tentar aproveitar. Que o que acontecia? Os pais, na atualidade, não tinham vivência mais com seus filhos, né? Com seus filhos pequenos. Então, 7 horas da manhã já colocava lá na creche. Os que são de período integral vão sair até 6 horas, pode estar sendo buscados da creche, né? E então, aqueles pais que tiveram que fazer aquele isolamento total, então a gente incentiva eles a aproveitar esse momento para ter um tempo de qualidade com os filhos e ver aquele crescimento, porque os pais não viam mais a criança falar a primeira palavra, dar os primeiros passos. Isso tudo era o professor somente que via. Então, a gente sempre, eu sou assim, né? Eu gosto sempre de olhar pelo o lado positivo. Tem gente que fala que nesse momento não tem lado positivo, né? Eu já ouvi pessoas falando assim. Mas, a meu ver, todo momento, por mais ruim que seja, tem um lado positivo. Se você quiser ver, se você tiver a resiliência para conseguir enxergar isso, e eu enxergo, e aí procuro incentivar as pessoas a fazer isso, a enxergar esse momento aí, e superar o que tem de ruim, né? É isso. É bacana pensar em aspectos positivos. Então, eu até confesso aqui para o Josafá, eu já conversei com o Josafá numa outra oportunidade que a gente fez um fechamento da primeira temporada do Professores em Tempos de Pandemia, e quando a gente fez aquele fechamento, eu lembro que eu retomei uma fala da primeira entrevista. A primeira entrevista de todas foi eu e o Josafá conversando lá no Instagram, inclusive, né? Antes ainda a gente não estava aqui no StreamYard, que tem um alcance maior. Então, o que aconteceu? Naquela conversa que nós estávamos tendo ali, a gente se perguntou sobre ponto positivo. E eu fui extremamente pessimista e falei, olha, não há nenhum ponto positivo na pandemia. E aí é algo que é interessante, que ao longo do tempo eu fui vendo vários colegas comentando, né? E eu comecei a fazer uma autoanálise e perceber que por mais que o momento ele seja extremamente difícil, extremamente ruim, ainda há alguns aspectos positivos que a gente pode aproveitar, né? Eu sei que é duro, né, para muita gente perdeu pessoas, né? Nós perdemos pessoas importantes e, assim, difícil falar isso, né? Mas
com a pandemia, ainda tem uma ou outra coisa que a gente consegue pensar de momento positivo e que a gente conseguiu, né, carregar algum aprendizado. Eu, particularmente, tenho aprendido muito, né, principalmente a utilizar inúmeros recursos que ainda eu não tinha domínio. Mas é um momento, inclusive, também que eu não tinha antes, de sentar um pouco e assistir alguma coisa, como vocês estão fazendo, né, de assistir alguma coisa e tentar me entreter, que antes eu não tinha esse tempo e agora tô tendo, né. Nilda, a próxima pergunta é a seguinte, né, você acabou de falar que você fez alterações na sua casa, né? E aí eu queria saber de você, né? Estando mais tempo em casa, né? Houve mudança na rotina da sua casa, né? Quais foram os efeitos, os reflexos dessas alterações para você e todos os membros da sua família? Porque eu e o Josafá, a gente já conversou sobre isso e com outros professores, que o Josafá e o Júnior e a Nilda são pessoas diferentes no trabalho, né? A gente se comporta de forma diferente no trabalho. E aí na casa é um momento nosso, é um momento com a nossa família. E de uma hora para outra a gente acabou tendo o nosso trabalho invadindo a nossa casa. E aí eu queria saber de você, se houve mudança no relacionamento com o espaço, com os membros da sua família, estando mais tempo em casa. Aham. Houve muitas mudanças aqui na minha casa. E é igual você falou, eu era muito de dividir, assim, né? Teve épocas, como eu sou professora de educação básica, então tem tempos que eu estou na educação infantil e outros tempos eu estou, um outro ano, eu estou no ensino fundamental. Então, teve fases, anos, que eu pegava uma sala, por exemplo, muito difícil, de quinto ano, aquela coisa toda, mas aí eu sempre dividia bem essa coisa. Eu chegava em casa, eu deletava, não, chega, não vou pensar, né? Aí tinha aqueles dias que eram dias que a gente tem que trabalhar, seja para corrigir prova, aquela coisa, mas eu tentava separar. Quando não era o momento que eu estava trabalhando, então vamos esquecer, vamos pensar na família, nas coisas, né? Agora, quando chegou esse momento aqui, então aí já não teve mais essa divisão. E a maior dificuldade que eu tive aqui na minha casa foi a quantidade de recursos, né? Porque todos os membros da família precisam de usar as mesmas ferramentas. E eu tenho uma mania, assim, não é uma mania legal, eu sou meio desorganizada quanto a isso. Eu não consigo, tipo, falar, delimitar um tempo, ó, agora sou eu. Não, eu sempre deixo o povo trabalhar, entende? Então, várias vezes aconteceu de eu ficar acumulada, mesmo tendo poucas coisas para fazer, eu acumula o serviço, porque eu vou dando prioridade para filho, para marido, que precisa usar, entendeu? Então, eu tive essa dificuldade aí, e as alterações que teve, assim, aqui na rotina, a principal foi que a gente tinha uma rotina muito intensa, né? Eu iniciei iniciei o ano trabalhando na creche Máximo Mansur, e depois me inscrevi para ser, a gente chama aqui em Santo André, de professora flex. Como significa, o que seria isso? É uma professora que se inscreve para trabalhar em outra escola, 2 dias da semana, como substituto. Então, se faltar professor, ela já está lá disponível. E eu me inscrevi para esse cargo e consegui. Só que quando eu fui ver, né, tomar conhecimento realmente, era uma creche nova e que não era só para trabalhar 2 dias, e sim todos os dias da semana. Então, eu ia trabalhar de manhã todos os dias e à tarde todos os dias também. Então, já comecei naquela correria louca, e meus filhos estudavam e treinavam, né, que eles são atletas, e aí a gente ficava assim, nossa, uma correria assim que não parávamos em casa, né? Aí, de repente, tudo aquilo acabou, né? Desacelerou total. Então, a rotina aqui fez a gente parar.
né? No lugar daquela rotina louca, que chegava em casa, almoçava correndo, saía de novo, eu não chegava em casa para almoçar, almoçava na creche mesmo, ou se não em alguma padaria lá perto, essas coisas assim. Aí a rotina foi essa, parou tudo, a gente começou a estar dentro de casa, e aí também, eu agora já estou assim, até meio confusa assim, nas questões das perguntas, mas o que eu vou falando o que eu pensar aqui no momento. Mas esse foi um momento que acabou que a gente aproveitou para fazer mais coisas juntos, né? Porque a gente está mais tempo em casa, e aí a gente, como eu já falei de algo positivo, para mim foi muito positivo isso também, porque a gente começou a ler junto, a refletir junto, que é que a gente também tem o hábito de leitura bíblica, né? Então a gente começou a ler, refletir junto, brincar junto, ouvir mais o outro. Então foram coisas que a gente, apesar da nossa família ser uma família assim bem que fazia coisas fora de casa juntos também, mas aí a gente acaba achando que está tudo encaminhando bem, mas às vezes nem está tão bem assim. Mas nesse momento deu para a gente parar e ver mais a necessidade do outro, né, ouvir mais. Então, foi isso que aconteceu de diferente aqui, e eu acredito que é um momento de aprendizado que vai ficar para a vida toda. E isso também é algo muito positivo, né? A gente está em momentos que ensinam a gente. Então, é isso. Eu acho que eu respondi. Sim, perfeito, perfeito. Josafá, tem uma pergunta aqui da Camila Magalhães, e aí que eu vou pedir licença para os nossos espectadores. Eu vou colocar aqui a pergunta, e aí você poderia ler, Josafá, para a nossa audiência? Posso ler? Vou vamos colocar lá. aqui, Deixa, e eu estou pedindo licença deixa eu porque, colocar assim, meu como a óculos pergunta aqui. como a pergunta é relativamente grande, ela acaba ocupando um espaço maior na tela. Então, eu vou colocar aqui a pergunta, e aí o Josafá lê ela para a gente, beleza? Vamos lá. Vamos lá que tem que colocar o óculos aqui, né? Passou dos 47. A pergunta é o seguinte: você acredita que no pós-pandemia, no retorno às aulas, os professores terão um papel fundamental na educação dos alunos para o novo formato de sociedade e para os novos protocolos, ou os alunos estarão prontos, né? Então a pergunta é: vai ter alguma mudança após a pandemia? Como que vai ser a ação do aluno, a ação do professor diante dessa situação, né? Então, eu acho é isso que ela está perguntando, pós-pandemia. Eu entendi a pergunta. É uma pergunta bastante interessante e me fez, antes mesmo de responder a pergunta, me fez lembrar da reflexão que eu fiz nesse tempo, né, com conversas, com vivência com outros professores do ensino médio, por exemplo, e é uma coisa bem interessante que o aluno ele era tido como um expert no computador, né, em tecnologia, né, em tudo. E o que eu observei? Que, na realidade, até mesmo isso que a gente achava que nós estávamos bem atrasados, né, eu mesmo, coitado de mim, né, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu aprendi agora, estou aprendendo, o bom é que eu gosto de aprender coisas novas, não sou daquelas professoras antigas que tem aquela trava, né? Ah, eu não gosto. Não, eu gosto. O que eu não gosto muito é de redes sociais. E os alunos, a gente observou que, na verdade, o entendimento deles, o ser expert, era exatamente nas redes sociais, e não, né, no uso de tecnologia, como foi necessário agora neste momento de pandemia, né? E aí, agora, no pós-pandemia, eu lembrei de uma coisa também, que esses dias eu fui questionada relacionado a essa questão da criança pequena, né? E aí alguém me falou o seguinte: se a gente voltar a fazer alguma atividade com as crianças presencialmente, as crianças vão se sentir excluídas, porque eu posso atender aqui no espaço,
né, por exemplo, eu não estou falando nem espaço escola, é outras atividades que a gente faz. Eu vou atender, só posso atender 8 crianças, mas no momento tem 10 crianças. Então, se eu falo para essas duas, eu não posso te atender, essa criança não pode estar, vai se sentir excluída. E aí eu estava explicando para essa pessoa que mesmo com as crianças pequenas, a gente precisa ter essa conversa, né? Por exemplo, as crianças pararam de frequentar a creche, elas tinham aquela rotina, né? A criança de 1 aninho, 1 ano e meio, até menor do que isso, claro que um bebê você não vai falar isso, né? Mas assim que a criança já tem aquela comunicação, você tem que ir explicando para ela o que está acontecendo no mundo, por que ela não vai para a creche, o que está acontecendo. Então, essa conversa que se tem com a criança, né, que é necessário, e agora na pós-pandemia, o que vai acontecer? As crianças, os adolescentes, eles não estarão preparados, não. Nem mesmo nós estamos preparados para isso. Na realidade, o que vai mudar, a meu ver, é o seguinte, que a pandemia chegou de uma forma, assim, repentina, né? De repente, a gente estava lá, a gente estava preparado para trabalhar, a gente tinha os recursos, a gente tinha o nosso preparo, o nosso conhecimento, a gente fazia da melhor forma possível, da forma que a gente trabalhava presencial. De repente, foi nos dado um desafio, assim, que ninguém estava esperando, e aí a gente teve que correr atrás. E agora, o que a gente vai fazer? Todo mundo teve que se reinventar, igual outro dia eu ouvi um professor falando, se reinventar, o professor já fazia isso, sim, já fazia, mas agora a coisa é de uma amplidão, assim, inimaginável, a gente não imaginava. Então, o que vai diferenciar é que no momento agora, na volta, a gente teve o tempo para estudarmos essa volta, teve o tempo para refletirmos, para analisarmos, para fazer uma ideia de como será essa volta. A gente só vai saber realmente quando a gente estiver lá, mas dá para ter uma ideia e dá para fazer uma programação. E aí, dentro dessa programação, a gente terá sim que ter uma programação de formação, não só para nós professores, como principalmente para os alunos. Porque assim como um aluno ele precisa daquele momento de integração, de acolhimento, para ele estar naquele espaço, né? Mesmo o adolescente que passa de um ano para outro, ele precisa disso. Agora imagine ele ficar 8 meses fora da escola, ou mais, né, até o final do ano vai dar mais, aí chegar no próximo ano, ele vai estar pronto. Não, ele não vai estar pronto, a gente vai ter que estar preparado também para dar esse acolhimento, tanto o preparo psicológico, como o preparo de como agir naquele momento, como proceder. Os professores vão ter papel fundamental para isso, sim, e nós mesmos teremos também que trabalharmos entre nós, né, temos que ser mais parceiros ainda, para que a gente consiga lidar com essa situação e mantermos a nossa saúde emocional e física para trabalhar na pós-pandemia. Essa é a minha visão. E a Camila Magalhães é a minha filha, viu? Ótima pergunta, ela sempre me desafiando. Não seria somente votar por votar, né? Teria que ter todo um preparo. E interessante que o ensino fundamental, né, o ensino infantil, e os professores estão trabalhar esse olhar, né? Que realmente precisa ter um plano de volta, um plano de retorno. Né? Eu acho que todos deveriam ter esse projeto, né? Como que eu vou retornar? Porque, querendo ou não, o professor, nesse afastamento, existe sim uma problemática com o professor. Existe sim. Nós não somos uma máquina que você desliga, depois liga e pronto, funciona. Não, tem todo um preparo, né? É interessante essa fala aí. Perfeito. A próxima pergunta, né? E ainda pensando aí em algumas questões de como a gente lidar com esse contexto terrível, né? A gente quer saber de você, Nilda, a seguinte questão. Só um minutinho. Tá aqui. Calma aí. Tá aqui. Pronto, ó.
Quando essa pergunta, sempre que acontece de ter essa pergunta por aqui, eu sempre acabo mencionando o meu próprio exemplo, né? E aí tem duas coisas que sempre me vêm à mente, que são dois acontecimentos muito marcantes para mim, que foi o dia em que eu me despedi de cada um dos meus colegas de trabalho. E eu não me canso de pensar nisso, porque foi muito triste, assim, porque na minha concepção, e eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que é medrosa e em demasia, o medo é importante, mas eu sou medroso em demasia, e quando foi dada aquela notícia de que nós não iríamos retornar e que nós iríamos ficar em quarentena, no último dia eu olhava para vários dos meus colegas e eu sei que tem alguns colegas de trabalho que são do grupo de risco. E eu olhava para o pessoal e eu ficava assustado, né? E pensando, poxa, pode ser que eu não retorne, ou pode ser que alguns dos meus colegas não retornem. E tinha uma outra coisa que eu fazia também, que era assim, assim que começou a ter a notícia de casos na Europa e tudo mais, a Universidade de John Hopkins, lá nos Estados Unidos, ela tem um site, até hoje está em funcionamento, que ela vai mostrando os números da pandemia, né, de país para país, de cidade, detalhando, e eu fui acompanhando, né, dia após dia, o aumento da doença. E aquilo me impressionava, eu ficava impressionado todos os dias, porque era em uma escala quase que apocalíptica. E aquilo para mim era muito assustador. E quando começou-se também a usar as máscaras, a obrigatoriedade das máscaras, ver a cena de ônibus passando pelo meu carro e olhar para dentro dos ônibus e perceber que todo mundo ali estava de máscara, para mim também era uma cena quase que apocalíptica. Então, tudo isso me marcou muito, né? Tudo isso me marcou muito e a sensação que eu tinha é que pronto, o mundo acabou agora, né? Agora foi. E eu queria saber de você, o que passou na sua cabeça quando você ficou sabendo da quarentena e da suspensão das nossas atividades presenciais? Então, para mim, Júnior, foi de uma forma mais gradativa, né? Não, não foi assim, não aconteceu, aconteceu diferente você, porque possivelmente você, quando começou a saber do que estava acontecendo, mas continuou trabalhando até o momento que falou, né? Não vamos trabalhar mais. Acho que foi assim que aconteceu, né? Já no meu caso, assim que começou, a gente já não teve esse momento assim de ficar ainda convivendo com os professores, e aí hoje vamos nos despedir. Não teve despedida, na verdade a gente foi uma coisa repentina, assim, e, né, e sem saber a volta. Só que no momento, primeiro eu fui muito ingênua, né, meu Deus, eu falo assim, meu Deus, como eu fui inocente, porque eu até cheguei aqui em casa e fiquei falando para o pessoal, nossa, o pessoal está preocupado, imagina, a gente é tudo uns pobres, coitado de nós, a gente nem vai chegar perto esse vírus aí é para o povo que anda aí pelas Europa, pega avião, né? Eu achei que a coisa estava longe de mim, sabe? Eu falei, meu Deus, quanta ingenuidade, né? E, inclusive, eu lembro que a diretora lá da minha escola veio falando para nós sobre uma família que trabalhava, inclusive, né, como comissário de bordo, né, lembrei, e aí eu fiquei meio assim, né, tal, mas não, que é isso, né? E só que aí logo já foi falado que não, como a gente está em creche e tal, a gente já vai suspender as aulas, a gente vai para casa. E aí, em casa, que a gente ia ficar sabendo a segunda ordem. E na época, para mim, estava sendo o seguinte momento, como eu falei para vocês, eu escolhi esse ano ser substituta. Gente, eu vou ter que pegar um carregador aqui. Eu vou pedir para minha filha o carregador que está querendo desligar meu telefone. Su, pega o carregador, Sem por favor. problema. Aí, e aí, como substituta,
eu não tinha, eu não era para eu pegar aula. Só que quando eu cheguei na escola, já tinha uma professora que estava de licença, e eu peguei uma turminha de 1 ano, né? E aí eu falei, ai, meu pai, agora deu, né? E aí eu fiquei com aquela turminha, uma turminha bem agitada, né, tal, e eu tinha aluno autista, tudo, foi bem agitado mesmo. E aí eu estava naquela, como fala, agitação. Eu estava numa agitação que eu falei, nossa, meu Deus, não vejo a hora da professora chegar, né, porque realmente estava muito agitada. Só que aí, justamente na semana da professora voltar, quase no dia, o que aconteceu? Começou a quarentena. Aí eu fiquei feliz no momento. Eu falei, nossa, que legal, vou dar uma descansada boa, né? Porque, diferente da maioria das mulheres por aí, eu amo o que eu faço, né? Amo a minha profissão. Eu falo que essa profissão que eu tenho é algo que eu já nasci com essa tendência. Só depois que eu vim perceber isso, né? Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu fui uma pessoa assim, mais diretamente que colaborei na alfabetização de um dos meus irmãos, e eu tinha 9 anos e ele tinha 6 anos, né? Então, eu tenho essa habilidade. Na adolescência também tive casos, assim, de ajudar crianças com dificuldades, então essa coisa toda, até que eu entrei na área realmente. E só que, mesmo assim, eu sou muito caseira. Eu gosto muito de fazer serviço de casa. Eu gosto de lavar roupa, passar roupa, cuidar de marido, cuidar de filhos. Então, eu falei, ixi, é a hora, né? Que eu já estava naquela correria de manhã e à tarde, agora eu vou dar aquela descansada. Só que, aí, de repente, eu vi que não era 1 mês, não era 2 meses, né? Aí deu aquela coisa assim, aí o que passou na minha cabeça? Aí começou a vir meio que aquela preocupação, né? A preocupação maior minha era com a minha mãe, que a minha mãe é uma idosa, né? E acredito que todas as famílias tiveram essa preocupação maior com as pessoas do grupo de risco. E no caso aqui na minha família, a pessoa de grupo de risco seria a minha mãe, meu sogro, né? Então a preocupação foi essa, mas com relação à minha mãe, ela já se cuidou direitinho, não saiu mais, tal. E aí eu fiquei assim uma preocupação assim, mas que também não durou muito não, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim que eu procuro depois eu vim entender que às vezes até uma fuga, sabe? Às vezes até uma fuga de você não ficar pensando naquilo. Então, uma coisa que eu não fazia, diferente do que você falou, e muita gente eu vi que fez isso, de ficar lá só atenta nos dados. Não, isso foi um tipo de coisa que eu já falei, não, nem quero, não quero saber, entendeu? E porque eu sei que afeta a minha mente, e eu gosto muito disso, me preocupo muito com a saúde mental. Então, eu procuro estar saudável com a minha mente para eu poder também conviver melhor com as pessoas que estão ao meu redor. E, inclusive, também uma tendência que eu tenho é de ajudar pessoas. Então, de aconselhar, de dar força, aquela coisa. Então, para isso, eu preciso estar bem. Como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou com a cabeça ruim também? Então, logo eu já procurei lidar com essa situação, né, assim, de não focar a minha mente no que estava acontecendo. E eu lembro que uma coisa assim que eu procurava me focar quando eu via notícia, que eu via sempre qual era a porcentagem de pessoas que ficavam doentes e não resistiam, né? Que na verdade era pouca, mas eu estava até conversando esses dias, né, com o meu marido e falando sobre isso, que infelizmente muitas pessoas ficaram doentes, uma quantidade imensa.
de modo que as pessoas que perdem a sua vida se tornam grandes também. Mas eu focava isso, não é tanta gente assim que morre, eu ficava focando, né, inicialmente. Tudo isso para ajudar a eu passar por esse momento sem sofrer tanto, né, e convivendo bem com as pessoas que estão ao meu redor. E é isso, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acredito que sim, é o que veio à minha cabeça, né? A pergunta era o que veio à minha cabeça. Eu acho que eu disse, né? E eu estou no momento assim, agora estou mais tranquila ainda, estou vendo que as coisas estão acreditando que as coisas estão melhorando, né? Eu espero que realmente nós tenhamos aí um ano de 2021 bem diferente desse de 2020. Josafá, vou colocar aqui a próxima pergunta, beleza? Beleza. Nós precisamos, na verdade, né, de um ano melhor, né? Precisamos de Com alguma coisa certeza. melhor. E tem tudo a ver aí com a próxima pergunta, né? O que esperar para o amanhã, né? Nós estamos vivendo uma época aí onde os bons têm se destacado como pessoas realmente que se importam com o outro. Aqueles que já têm aquela tendência de ser ruim têm se demonstrado pior ainda, né? Os caras têm sido péssimos, né? Em plena pandemia, o aumento da criminalidade tem aumentado, né? As mulheres têm sofrido. Estava olhando hoje, 400 mulheres sofrem agressão por dia em Minas Gerais. Então, os homens estão em casa, estão espancando mais as mulheres, o feminicídio tem aumentado muito. Então, em vez de a gente falar assim, as pessoas vão sair dessa situação melhor, eu tenho minhas dúvidas, não é ser pessimista, é que esse momento veio demonstrar um lado pior das pessoas, né? E ao mesmo tempo tem demonstrado um lado melhor das pessoas. Então é um momento muito difícil, né? O que esperar? Eu acho que essa pergunta é das mais difíceis de responder, né? O que esperar para o amanhã, né? E o que de esperança você tem para o amanhã, Nilda? Então, quando eu ouvi essa pergunta, que inclusive eu pedi para vocês me perguntarem por último mesmo, essa pergunta eu espero, na verdade, essa pergunta eu trouxe para mim, né? Para mim, igual o professor Josafá está falando sobre as pessoas, né, que não acreditam tanto. Na verdade, eu sou mais positiva com relação a isso. Eu acredito que existem muitos momentos na vida do ser humano, momentos ruins, e que naquele momento ruim é um momento de transformação. Eu acredito de pessoas sendo transformados a partir do momento de sofrimento, né? Então, eu quero acreditar que esse tenha sido um momento de aprendizado para muitas pessoas, porque para mim serviu como aprendizado e de coisas que eu vivenciei dentro desse tempo e que eu espero para amanhã. Eu espero que isso que eu vivenciei, por exemplo, mais tempo com a família, mais tempo de conversa, mais tempo de dar atenção, eu espero que isso continue, entendeu? Então, do amanhã, eu espero que os aprendizados deste momento ruim venham ser praticados, que tenha sido realmente aprendizado, não tenha sido um momento, passei por isso, não aprendi nada, não. Eu espero que realmente tenha sido um momento de aprendizado e que isso seja para a vida, aprendizado para ser praticado por toda a vida. É isso que eu espero, não só para mim, como espero para outras pessoas. E o maior aprendizado que eu vejo é a valorização à vida, a valorização às pessoas, porque as pessoas valorizam muito o ter, né? Valoriza muito as coisas materiais, e a vida é muito mais importante do que isso. Então, acho que
deu sim para alguém que valorizava muito o que ele tem de material, dos bens que ele tem, eu acho que nesse momento deu para ele perceber o quanto as pessoas são mais importantes do que isso. Então deu para valorizar mais o pai, deu para valorizar mais a mãe, deu para valorizar mais o professor, entendeu? Então eu acho que é isso que eu espero para amanhã, para que as pessoas percebam a falta que fez essa vivência, essa interação com o outro, como fez a falta, porque a gente interagia com o outro porque a gente gostava também, mas porque a sociedade, a vida social nos leva a isso. Mas agora que a gente venha viver isso não apenas como uma coisa que faz parte automaticamente da vida, não, mas que costumeira, mas que a gente venha valorizar isso. É isso que eu espero para o amanhã. Legal sua fala. Importante, né? Essa importância, né, Júnior? Porque é igual ela falou, né? Parece que se tornou costume, nós era acostumado a abraçar, né? Tudo, né? E agora esse distanciamento, esse afastamento, realmente para que a gente possa ver o real significado, né? Da importância do outro, né, Júnior? Sim. Acho que é importante a gente compreender que eu até brinco que mundos acabaram, né? O mundo acabou para todo mundo em 2020, né? Por mais que pareça algo assim muito expressivo e forte, né? Mas o mundo acabou e acaba todos os dias para todo mundo, porque a gente sempre se ressignifica e sempre busca estabelecer novos contatos e relações. Então, o mundo acabou para todo mundo, né, em 2020 e vai continuar acabando, porque todo dia nós somos versões de nós diferentes, né? Então, o mundo acaba todos os dias, se encerra todos os dias, e é importante que nesses encerramentos, nesses finais de ciclos, a gente compreenda e valorize as boas experiências que nós tivemos anteriormente. Então, por exemplo, né, essa experiência do contato, essa experiência do toque, essa experiência de ter o outro muito próximo, é uma experiência que a gente acaba dando ainda um valor maior em virtude de tudo isso que a gente está vivenciando, porque a gente está distante. E culturalmente nós somos de agarrar mesmo, de abraçar, de beijar, de tocar na mão, e infelizmente isso nos foi tirado, né? E eu acho que no momento em que nós tivermos a possibilidade de reativarmos essa conexão de pele, vai ser algo assim muito significativo e que a gente vai passar a dar muito mais valor, assim como a professora Nilda acabou de colocar. É verdade. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Nilda? Não, só concordei com o que ele falou. Só para finalizar, vamos finalizar, Júnior? A conversa tá boa, mas... Tá ótima a conversa. Tá ótima, né? Só que eu tenho aí uma última pergunta para falar para ela, né? Para perguntar para a Nilda, a respeito do aumento, né? Essa diferença tão grande que nós estamos observando. No começo a gente até imaginava, né, que a pandemia era para os ricos, né? Os ricos, né, igual a Nilda falou, os caras que vão viajar na Europa, no Japão, só quem tem dinheiro. E a gente pode observar que a primeira pessoa contaminada aqui no Brasil foi uma empregada doméstica, né? Aquela que está lá trabalhando para o patrão e realmente contaminou, e houve todo isso que nós estamos observando hoje, mais de 160 mil pessoas em óbito, né? Agora, o preconceito, Nido, ele tem demonstrado realmente que tem descarado a realidade. Tem algum áudio ligado aí, em algum lugar, alguma voz aí? Talvez, Eu tô, mas eu desconheço. Aqui não é. Tem alguém falando, ai, que droga. Mas é estranho. Será que é no meu celular? Mas aí será precisão. Que é no meu? Não. Acho que não. Peraí, só um minutinho. Vocês estão mexendo aí em alguma rede não, né? Não, aqui na verdade está todo mundo caladinho aqui. Tá, deixa eu falar então.
Então, o que acontece? Essa questão do preconceito, ela tem demonstrado muito próxima, né? Muito mais real. Então, os negros morreram mais, os negros ficaram mais doentes. Eu não podia deixar de fazer uma pergunta quando temos 3 afrodescendentes aqui nessa sala, né? Então, o que você pensa referente a isso, Nilda? Esse preconceito mais contundente, presidentes de países que falam isso abertamente, a diferença, tantas coisas têm acontecido referente a isso. O que você tem como reflexão a esse respeito aí, para a gente finalizar? Bom, primeiro, para mim é um privilégio, né, essa questão aí de nós três aí fazendo parte dessa afrodescendência aí, que eu sempre tive muito orgulho. E assim, para mim, a questão de ser negra passou por muitos momentos diferentes. Passou desde o momento de orgulho eu sempre tive mesmo, desde pequena. Eu passei por muito bullying, na época nem existia essa palavra, né? Mas foi muito racismo eu enfrentei, só que eu não tinha noção. Para mim era tudo lindo, maravilhoso, eu me achava linda e nem percebia nada, né? Só vim me dar conta da realidade. Eu lembro dos livros que a gente usava, né? E todo preto que tinha no livro era o preto da senzala, né? O escravo. Eu nem me dava conta disso. Eu ficava admirando lá, porque eu achava muito bonito, né? Sempre achei essa cor preta muito linda. E nem me dava conta. Eu vim me dar conta da cruel realidade na fase adulta já, na verdade, né? E agora eu quero lembrar que, na verdade, esse é um momento bem propício a refletir sobre isso, porque além da gente estar nesse mês, novembro, que é o mês da consciência negra, né? É um mês também que nós estaremos votando, né? Então, é um grande desafio a gente conseguir ter a clareza de escolher para quem a gente vai votar, né? Porque realmente está bem difícil. Para mim, é uma dor assim imensa que eu sinto, né, com tantas reportagens de racismo, mas eu, ao mesmo tempo, eu me sinto de uma forma privilegiada, no sentido de ser alguém que faço parte de formação de pessoas. Então, nós três aqui somos pessoas privilegiadas, né? Porque eu já vi isso. Eu já vi, apesar de eu não dar aula para jovens, onde a gente pode perceber uma mudança mais significativa, mas eu vi mudanças em crianças pequenas que eu trabalhei, né? E que eu sempre procurei trazer essa conscientização. E eu vi mudanças significativas, mas que eu tenho certeza, às vezes até pequenas, né? Mas que para mim isso não teve um significado muito grande, e que eu tenho certeza que vai levar para a vida. Vai ser para a vida, de você poder falar para aquela criança valorizar o outro, né? Para ele tratar bem o outro, para ele não, e fazê-lo entender que não existe isso, você é melhor do que o outro, você é superior ao outro, isso não existe, né? E de você passar esse amor, né? Essa solidariedade, essa empatia por qualquer que seja a pessoa, né? Então, eu acho que eu me sinto assim, eu me sinto muito sofrida quando eu vejo as coisas, né, realmente, mas, por outro lado, eu penso, poxa, graças a Deus, pelo menos eu estou numa posição em que eu posso contribuir, o pouquinho que seja, mas eu posso contribuir para que haja mudanças de mente, de pessoas que talvez não, com certeza estão sendo ensinados
em casa, ou estão sendo ensinados por políticos, ou pela mídia, ou seja lá, por onde, por tudo que ela tem visto e ouvido, está sendo ensinado o ruim, mas eu tenho a oportunidade de estar ali numa vivência de 4, 5 horas com essa pessoa e colocando ali que é diferente, tentando mostrar que é diferente. Então, eu acredito que o bem supera o mal e as pessoas que eu tiver a oportunidade de conviver comigo, de eu passar isso para elas, vai ficar para a vida toda. Que ninguém nasce preconceito, né? Exatamente. Com preconceito, né? O preconceito é ensinado, né? É instruído. Eu quero agradecer. Josafá, Oi, Júnior, pode falar. Perdão, pode falar. Fica à vontade, Júnior. Posso falar? Pode. Beleza. Não, só queria, mais uma vez aqui, colocar o comentário da Camila Magalhães e dar essa ênfase, né? Dessa singularidade que nós temos no nosso país. Nós, pretos e pretas, correspondemos aí a mais de 54% da população brasileira. E quando você olha para o legislativo brasileiro, ele é composto essencialmente por homens brancos. Então, como a Camila mesmo colocou, acho que é fundamental a gente ter essa consciência, porque é a população preta, periférica, que infelizmente está morrendo e morrendo aos montes. E quem decide por nós, que somos maioria nesse país, infelizmente são homens brancos que estão no poder. Então é importante que nós possamos pensar, e pensar bastante, no momento em que formos fazer essa escolha, e colocar dos nossos lá também, né? Então, colocar pessoas pretas para falar pelas pessoas pretas, colocar mulheres para que elas possam falar pelas mulheres, e que a gente não tenha ali pessoas legislando para se autopromoverem e se autobeneficiarem e manterem o status quo daqueles que já estão lá há séculos no poder, né? Então, domínio, é fundamental, né, que a gente tenha... exato. É fundamental que a gente tenha essa percepção e no momento que nós formos à urna, que a gente possa fazer essa mudança, né? Então, obrigado, Camila, pela contribuição aí com a nossa live. Obrigado mesmo. Eu quero já agradecer aí a fala da Nilda, né? Eu fiz uma surpresa para você, Júnior. Eu fiz uma surpresa hoje para você, Júnior. Sério? Na verdade, para quem não sabe, a professora Nilda é minha esposa. Ah! Eu não sabia não, Josafá. Eu sei que você não sabia, mas eu vou falar somente no final, vou falar para ele, né? A escola dela tinha um projeto, né, de ter um registro dos professores. Falei, vamos fazer com você aí, de repente os professores vão observar. Até comentei com você, né? Eu falei, mas eu não vou falar para ele vai saber só no final. Mas foi um momento de muita descontração, de muita alegria, né? Muito conhecimento, e é uma realidade nossa, né? Finalizo somente agradecendo a Nilda, daqui a pouco ela está aqui comigo. Ela continua aqui comigo. Obrigado, Nilda. Por nada, eu que agradeço, e assim, agora, a primeira pergunta que você me fez, né, se eu conhecia há bastante tempo o Josafá, eu falei, eu conheço muito. Na verdade, sou muito íntima dele. Não, e agora na minha cabeça eu comecei a ligar as coisas, porque às vezes o que acontecia na nossa live, dava para escutar o piano. E aí você comentou que, tipo, tá estudando piano e tudo mais. Agora eu comecei a ligar as coisas, assim. Tantas coincidências, né? Teve várias coincidências aí. De filho, que casou. O mesmo cachorro que late na live dela, late na minha live. Não notou isso? Senhor. Mas então, aí para você ver, né, Júnior, eu não poderia rejeitar o convite, né, do Josafá, porque sabe como é, né? Uma que eu não sou mesmo de dizer não para uma coisa que eu posso fazer, né? Eu falo, não, eu vou fazer, eu posso, tá no meu alcance, mas vindo dele, então, aí é que eu não poderia mesmo. Mas muito obrigado, foi um prazer conhecer você,
de falar com você e foi muito bom, gostei, realmente eu gostei. Estava meio preocupada, assim, porque eu sou um pouco tímida. Brincadeira, não sou tímida, mas sou reservada. Apesar de eu não ser tímida, eu sou reservada. Eu não sou assim, igual o Zafá, que chega chegando, falando. Eu sou muito reservada, entende? Mas foi legal a experiência, gostei. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, prazer em conhecer toda a família agora. Agora me sinto mais íntimo ainda do Josafá. Obrigado, viu, gente? Você é da família, Gil. Você é da família. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beleza, Obrigado, tchau. viu? Até Agradeço mais. a todos tchau. que acompanharam a gente aí também, né? Todos são grandes. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Até.